Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui ao canal novamente. Então, eu estive uns tempinhos desaparecida, não pelas melhores razões, não foi por que eu não quisesse gravar ou por não sentir vontade de gravar ou o que fosse, foi mesmo por razões de saúde. Eu estive doente durante bastante tempo, eu estive mal e então eu não pude gravar. E claro que eu tinha saudades disto tudo e tinha saudades de vocês. E então que as coisas agora estão um bocado melhores, eu decidi voltar. Queria só dar esta pequena explicação para vocês perceberem a minha ausência. Eu não desisti do canal, nem desisti de nada disto, foi mesmo por motivos de força maior. Mas estou aqui de volta. Estou aqui para gravar então este vídeo. Espero que vocês gostem. E então, neste vídeo vou-vos trazer as minhas leituras de março e de abril, visto que eu não fiz um vídeo das leituras de março. E portanto eu vou juntar aqui nestes dois, no mesmo vídeo. Não vou falar dos livros que chegaram cá a casa. Se vocês tiverem interesse, normalmente eu costumo fazer leituras e book-haul tudo junto, mas desta vez eu não vou fazer dessa forma, porque senão ia ficar um vídeo muito grande. E além disso, o que chegou cá a casa em março, vocês podem ver no último vídeo aqui do canal, que é o vídeo de unboxings, e está lá tudo o que chegou cá a casa em março. Em relação a abril, não chegou nada cá a casa, não houve nenhum livro a entrar, não comprei nada, não chegou nada, por isso não há nada para mostrar. Estou aqui num cenário diferente, estou noutra casa diferente e por isso eu não tenho aqui os meus livros e por isso este vídeo de leituras eu não tenho os livros para vos mostrar. Alguns foram e-books, eu vou-vos mostrar no tablet, vou-vos tentar mostrar o melhor que puder para vocês saberem os livros que foram, mas de resto não vos consigo mostrar mais. Alguns têm aqui comigo, mas quase nada. Só mesmo as últimas leituras. Então vamos lá sem mais demoras começar. Então em março o que eu li li o Mistério Nine Helms, foi uma leitura conjunta com a Carla Augusto, que tem canal aqui também no Booktube. Eu já fiz a opinião deste vídeo aqui no canal, se vocês estiverem interessados. Foi um livro que eu dei 3 estrelas, não gostei muito. Do Robert Brinson, é daqueles que eu gostei menos. Talvez o próximo da série, que este é o primeiro de uma nova série, talvez eu goste mais, não sei. Vou na mesma querer ler, porque eu gosto muito do Robert Brinson, mas realmente este livro foi um pouco uma desilusão para mim. Depois comecei também a ler As Mulheres da Noite, da Sarah Bladel, que não tenho aqui comigo, mas foi um livro que eu andei mais de quanto tempo a arrastá-lo. Eu não estava a gostar nada, não estava a gostar da escrita, não estava a gostar da história. Eu achei a escrita daquela autora uma escrita muito simples, muito básica, mesmo para um policial. E eu, quando no outro dia contei isto a uma menina, uma subscritora aqui no canal, que ela também leu esse livro e leu acho que outros de autora, e eu falei-lhe que quando eu estava a ler o livro da Sarah Bladel, que me fazia lembrar os episódios do Inspector Max, era tal e qual. Eu, conforme ia lendo, eu sentia mesmo a ver um episódio do Inspector Max. Não sei se era por ser uma forma de falar, da escrita, é mesmo mais essencialmente as personagens a falar entre si, os polícias, etc., que eu achei uma coisa muito simples e talvez por isso é que me pareceu que gostava de ver o Inspector Max. E então eu resolvi, já andava a arrastar tanto tempo, vocês sabem que eu não gosto de desistir, mas finalmente eu tomei a decisão de desistir daquele livro. E o pior de tudo é que eu tenho 4 livros, 4 ou 5 daquela série, porque eu comprei-os todos a achar que eu ia adorar. Acontece que eu comecei então a ler aquilo e não gostei nada. Agora, não sei o que é que vou fazer, não sei se me vou desfazer de todos da série, para já estão lá. Depois, mais tarde, quando isto tudo melhorar, talvez se calhar vou-me desfazer deles todos. Outro dos livros que eu li foi então esta Rapariga Sem Nome. Eu tenho o livro, mas também acompanhei com um e-book, porque eu descobri agora o mundo dos e-books. Sabem que eu nunca tinha lido e-books e achava que não me ia identificar, porque eu gosto muito de livros físicos. Mas comecei a ler então em e-book e eu percebi que dá muito jeito, principalmente quando estou na cama, principalmente se eu estiver mesmo deitada. Não dá jeito de estar com o livro, então às vezes estou no telemóvel a ler o livro, igual mais estar a fazer scroll no livro e a ler do que estar a fazer isso nas redes sociais. Acho que é muito mais útil. Portanto, Rapariga Sem Nome foi uma leitura também que eu fiz com a Carla Augusto, mas foi um livro que eu adorei, da Leslie Wolfe. Eu dei 5 estrelas, gostei muito. É parecido com Robert Brinza, tenho de admitir que sim. Fala-se nisso, mas eu também achei que fosse parecido, principalmente na história da inspetora. Notei que há algumas semelhanças, não sei se a Leslie Wolfe foi imitar o Robert Brinza ou se inspirou nele, mas notei o facto dela ter aqui um passado
do facto de um colega ter falecido no trabalho e ela ter trauma com isso, uma coisa semelhante com a nossa Erika Foster, que é a nossa personagem principal dos livros da série do Robert Pinta. Aqui no final, a história em si achei semelhante com o Mistério em Nine Helms, achei a história parecida, mesmo a parte final, eu achei idêntico. De qualquer modo, este eu adorei, dei 5 estrelas, e o Mistério em Nine Helms apenas dei 3, não gostei muito, não me cativou. Por isso, apesar de serem histórias semelhantes, vocês podem ver como um livro pode ser diferente mesmo pela forma como está escrita e não os cativa. Apesar de ter havido na mesma muita gente que adorou o Mistério da Nine Helms e que não gostou deste. Mas eu acho que isso vai do gosto pessoal de cada um e se calhar no mood em que estamos se nos cativa mais ou não. E as leituras de março foram estas. Em relação às séries que eu vi, eu acho que como eu este mês, o mês de março e o mês de abril, eu li bastante, e também vi bastantes séries e filmes. Eu resolvi que, e como não vou falar dos livros que chegaram, resolvi que podia enquadrar aqui o que eu vi. Não vou falar muito sobre isso, mas posso-vos dizer, talvez vocês tenham interesse ou queiram falar alguma coisa sobre isso ou perguntar, vou-vos só dizer o que foi que eu vi, se eu gostei ou não, talvez vos interesse. E então, o que eu vi em março, que eu ainda estava a trabalhar e portanto não li muito e também não vi grande coisa, mas o que vi foi então da série Elite, vi a segunda e a terceira temporadas. Eu só tinha visto a primeira, depois a segunda, entretanto já tinha sido há mais tempo, mas eu ainda não tinha visto, e então vi antes, agora que saiu a terceira, eu vi antes a segunda e depois vi a terceira e gostei muito. Eu devorei aquilo e na altura em que andava a ver não li nada. E então vamos lá para ver o que eu andei a ler e a ver em abril. Então, começando pelas leituras, eu em abril li Uma Família Quase Normal em e-book. Este livrinho li em e-book também em conjunto com a Carla Augusto. Foi uma leitura que custou um bocadinho a começar. Eu vou trazer a opinião deste livro aqui para o canal e por isso eu não vou falar agora muito sobre ele e vocês podem ver mais pormenores e o que eu realmente achei mais pormenorizadamente nesse vídeo. Mas eu dei-lhe então 3 estrelas, estava à espera de gostar mais, mas não aconteceu. De qualquer forma, vocês podem espreitar o vídeo e saberão melhor. Depois li também em conjunto com a Carla Augusto, eu e a Carla temos andado a fazer muitas leituras em conjunto, li também O Entre as Mentiras, da Michelle Adams. Era um livro que eu já queria ler há muito tempo também, e finalmente pude ler. Tinha ouvido já boas opiniões e por isso fiquei com vontade. E então agora chegou a altura de ler. Eu posso dizer que o começo deste livro é um bocadinho chato. Não há assim muitos diálogos. Nós temos uma personagem que vai acordar, ela teve um acidente e ficou com amnésia. Ela vai acordar e vai estar na casa com os pais dela, só que ela vai achar tudo muito estranho, vai começar a desconfiar de tudo. A parte do início é um bocado chata, é só o pensamento dela. Depois mais para a frente começa a ficar mais interessante e a ter mais diálogos, mais ação, e foi o que eu realmente me prendi ao livro e depois li-o muito rápido. Houve aqui algumas coisas que eu não gostei, nomeadamente o começo, que acho que foi muito lento e não prende o leitor e facilmente se desiste do livro. E depois algumas partes, por exemplo, em relação... não posso falar porque seria spoiler, mas houve aqui umas partezinhas que eu não gostei, não ficaram muito bem delineadas e por isso é que eu não gostei. O final é interessante, o resto do livro também é interessante e eu dei-lhe 4 estrelas, mas são 4 estrelas grandes porque eu gostei mesmo muito, eu fiquei depois bem presa à leitura e por isso são 4,5, só não lhes dou as 5 porque o início não foi tão interessante como devia e não me estava a aprender e portanto só levo às 4,5. Depois de seguida, li Para o Curto, da Leslie Pierce. É um dos primeiros livros que a autora escreveu, ou que pelo menos saiu cá em Portugal, e eu ainda não o tinha lido. Só me faltavam ler 3 livros, nesse momento só me faltam ler 2 da autora, de resto já li tudo. E só me faltava ler, era este e mais 2, entretanto já li este. E notei uma diferença extrema na escrita da autora, porque este foi mesmo, já deve ter sido, devo ver em que ano é que ele foi lançado em Portugal. Ele foi lançado pela autora em 2002 e cá em Portugal saiu em 2009. Mesmo assim é um livro muito antigo. É um dos livros então mais antigos desta escritora e por isso é que eu não tenho uma diferença imensa na escrita. A escrita era completamente diferente, porque eu tenho vindo a ler os mais recentes dela e estes mais antigos ficaram depois para trás, porque quando eu comecei a ler a escritora já tinha mais livros, então eu comecei a ler desses para cima e só agora quando vou tendo tempo e não têm sido mais recentes, eu estou agora a ler para trás. De vez em quando apetece-me um bocadinho Leslie Pierce, então vou pegar num antigo. E agora só me faltam ler 2 dela, que é o Nunca Me Esqueças
no Melodia do Amor. De resto já li tudo, tenho os livros todos e gosto muito, já sabem, a minha escritora preferida de romances. Em relação a este livro em específico, o início também pareceu um bocadinho chato e depois, como eu não tenho diferença na escrita, estava-me a gostar. Mas depois comecei a gostar mais de entrar na história e li muito bem. Dou-lhe então 4 estrelas. Achei a história interessante. Consegui notar aquela semelhança dela nos livros dela, que tem sempre aquelas mulheres fortes que procuram sempre o melhor por elas. Está na mesma aí essa componente, mas a escrita estava um pouco diferente. De qualquer forma, eu gostei do livro e dou-lhe 4 estrelas. Depois li também em e-book, não tenho aqui, porque eu tenho no telemóvel, não tenho naquela aplicação do tablet, só tenho no telemóvel e li pelo telemóvel, que foi o livro da Carolina Cruz, uma autora portuguesa, que é O Coração Vive de Sorrisos. Eu vou ver se deixo aqui também a imagem do livro dela. A Carolina estava no Instagram, ela falou que estava a oferecer nesta altura o e-book do livro dela e então eu quis, porque pareceu um livro interessante, então pedi à Carolina, ela muito gentilmente enviou-me e eu estive então a ler o livro dela. O livro dela tem 5 histórias diferentes e são histórias de personagens que têm algum tipo de problema físico, de, por exemplo, uma deficiência. E ela mostra-nos como é possível essas pessoas se apaixonarem e que outras pessoas se apaixonem por elas e como é possível elas terem uma relação e serem felizes. Eu gostei muito do livro, achei mesmo super fofinho, achei a mensagem muito bonita. É verdade que toda a gente pode amar, o amor é um sentimento que pode ser vivido. Eu acho que por nós, animais racionais, e também pelos animais que não são racionais, eles também sentem amor, eu acho. E portanto, qualquer pessoa, seja tem algum tipo de deficiência ou não, isso não impede de amar, porque o coração, os sentimentos estão lá igual a nós, somos todos iguais a esse nível. É claro que não somos todos iguais a esse nível, no sentido que há pessoas que são mais frias que outras, mas acho que toda a gente consegue sentir pelo menos amor por alguém, nem que seja por si mesmo. Mas eu achei a história muito bonita e recomendo-vos. Não sei se a Carolina ainda está a disponibilizar o e-book, que ela já me tinha enviado em março. Não sei se ela ainda está a oferecer, mas vocês vão no mesmo site ou Instagram dela e procurem Carolina Cruz. Pode ser que ela ainda esteja a disponibilizar. Eu acho que vocês vão gostar muito e passam um bom momento com aquelas histórias que são muito fofinhas e muito aconchegantes ao coração. Acho que vocês vão gostar. E então eu dou 4 estrelas ao livro da Carolina. Depois em abril eu também o Tu, da Caroline Kepnes. Era um livro que eu já tinha curiosidade há muito tempo e acabei por comprá-lo porque tenho ouvido sempre muito boas opiniões, tanto do livro como da série, e depois é que eu estava muito curiosa. E como eu gosto muito de thrillers, achei que ia fazer o meu estilo e portanto comecei então a ler este livro. Acontece que eu não gostei assim tanto dele quanto isso. Achei um bocado chato e estranho em certas partes, porque basicamente este livro fala-nos de um stalker que se vai apaixonar por uma rapariga, não percebo bem aquele tipo de amor que ele sente, mas ele vai começar a criar aquela obsessão com aquela rapariga. Ele trabalha numa livraria e certo dia essa rapariga vai lá, ele mete na cabeça que está apaixonado por ela e então vai começar a seguir todos os passos dela e a fazer tudo o que seja possível imaginar para conseguir conquistar, não se importa, portanto ele é um bocado psicopata, ele não se importa de passar por cima do que quer que seja ou de quem seja para conseguir o que ele quer e vai se tornar muito obsessivo com ela e vai então insistir para conseguir conquistá-la. Acontece que a maior parte deste livro não tem assim muitos diálogos, é mais o pensamento dele, o que é que ele pensa, o que é que ele está a sentir na cabeça dele. Mesmo quando ele faz coisas erradas, nós percebemos que na cabeça dele aquilo é certo e aquilo faz sentido e ele acha mesmo que tem razão e que está a fazer é correto. Eu achei isso interessante no livro e por isso é que eu não vou dar uma pontuação tão má assim, porque de resto eu achei um bocado chato, porque é muito disso, percebem? E depois está sempre a fazer assim comparações com filmes e livros e histórias e músicas, não sei o quê, e eu acho isso muito chato. De resto, achei interessante abordar o pensamento dele para nós conseguirmos às vezes compreender, não só do lado de quem está de fora a avaliar aquela pessoa está a fazer X coisa errada e nós avaliamos, vemos como é que ela não percebe que aquilo é mau. Achei interessante nós vermos o lado mesmo do psicopata, da pessoa perturbada, porque na cabeça dele aquilo faz sentido e achei muito interessante essa parte. De qualquer forma, como achei a história não me cativou assim muito, algumas coisas não fizeram sentido mesmo, algumas das coisas que ele fez e que depois as consequências disso não foram nenhumas,
Acho que não fez muito sentido isso e, portanto, eu vou-lhe dar 3 estrelas. E não lhe dou menos porque, por causa dessa parte que eu achei interessante abordar o pensamento dele. Senão, não sei se não lhe dava as 2. Mas então vou-lhe dar as 3 estrelas. Em relação à série, vi o primeiro episódio quando estava a ler o livro, mas não me estava também a se cativar, por isso acho que não vou ver. E fico aqui por esta história. Acho que tem continuação, tem um segundo volume da série, mas eu não tenho interesse em ler e se calhar nem vou manter este livro cá em casa porque não gostei mesmo. E entretanto também comecei a ler outros livros em abril, que foi A Rapariga de Antes, só que ainda não terminei. Este comecei há pouco tempo. Comecei também a ler, este está em capa dura e não tenho aqui a jaqueta, está ali, mas o livro é este, é A Cor Púrpura de Alice Walker. Estou a ler em conjunto com a Carla Augusto e com a Filipa Ledesma. E este, A Rapariga de Antes, estou a ler também em conjunto com a Carla Augusto, mas ainda não... Este é muito velho, esta edição é muito velhinha, de Círculo de Leitores. Tem 6 páginas amarelas. E em capa dura, interessante. Há muitos poucos livros, sem ser estes da Círculo de Leitores, portugueses em capa dura. Não é fácil encontrar edições de livros portugueses em capa dura e eu achei muito giro. Gosto muito dos livros de capa dura, mas como eu não costumo ler em inglês, que é como normalmente nós encontramos estes livros, gostei muito desta edição, que já era muito velhinha. Esta edição já era da minha mãe e, portanto, já era a minha irmã que tinha, e agora sou eu que estou a ler. Já é uma edição mesmo antiga, eu até posso ver de quando é que foi. Aqui diz que foi encadernado e impresso em 1986. Oh my God, ele é mesmo antigo, não pensei que fosse tão antigo assim, mas está aqui. Até vos posso mostrar a jaqueta. A jaqueta é esta, também está um bocadinho assim estragada, mas então é esta, assim vocês devem conhecer. Tem aqui algumas informações que eu ainda não li sobre a autora, mas depois vou querer ler para perceber melhor então esta história. Estou a gostar, é um livro um bocadinho diferente daquilo que eu estou habituada. São cartas a Deus que uma rapariga está a escrever. Uma rapariga negra que sofreu bastantes abusos, bastante violência. Há uns anos atrás, aquilo acho que é no início do século XX, e é no sul da América. E eles sofreram muito ainda pela sua cor, por serem mulheres, por serem assim mais pobres, por várias situações que elas eram bastante discriminadas e abusadas. E também já comecei a ler este livro já em março, mas vou lendo aos pouquinhos, que é este, o Pequeno Manual da Vida, para a Vida, do Epiteto. Ele tem assim pequenas textos, percebem? Não é um livro corrido e portanto eu também estou a ler ele assim tão depressa quanto isso. Vou lendo, às vezes apetece-me e leio 1 ou 2 ou 3 certos. Já fiz aqui algumas marcações naqueles que eu me identifiquei mais e que fazem mais sentido para mim. E vou lendo e depois quando terminar eu digo-vos. Em relação ao que eu vi em março, em relação a séries, eu vi Toy Boy. Só tem uma temporada, mas eu vi a primeira temporada. É assim, é uma série que não tem muita qualidade. Nós vemos as perucas e tudo isso, mesmo a nível de gravação, não me parece que tenha muita qualidade, mas é uma série até interessante, há ali uns crimes e tal, e dá para passar o tempo. Não é assim uma série que eu vos diga tem muita boa qualidade e vocês devem ir ver. Não, mas também não é má, dá para entreter e tal. E por isso eu acho que se quiserem, se gostarem desse tipo de séries, devem ver. Vi a 4ª temporada, que é a última, a mais recente, que saiu de La Casa de Papel. Eu tenho acompanhado sempre essa série conforme vai saindo e fui então ver agora a última temporada. Não gostei muito, para vos ser sincera, quer dizer, gostei, não quer dizer que eu não tenha gostado, mas acho que já começa a ser um bocado chato, porque acho que já começa a ser estar ali a espremer ao máximo a série, porque tem sucesso, e estar ali a espremer, não gosto muito quando fazem isso, estar ali a espremer a série só para continuar a render, quando a história do início foi muito boa, mas agora as coisas já não estão a fazer sentido. No início eu gostava, quando foi lançada aquela série, a primeira e a segunda temporadas, eu gostei muito, estava tudo muito bem planeado, fazia tudo muito sentido. Às vezes quando acontecia alguma coisa parecia que eles iam ser apanhados, já o professor afinal tinha a solução para aquilo e já estava a contar com aquilo. Agora não, esta última temporada já não foi tanto assim. E não sei, acho que estão a espremer demasiado, ainda vai ter mais temporadas, mas vão continuar a fazer render o peixe, não é? Mas sinceramente eu acho que está a perder a qualidade que tinha. Vi também Vis-a-Vis, vi estas 4 temporadas, eu vi aquilo pai numa semana, enquanto andei a ver aquilo não lia nada porque eu fiquei completamente viciada. Vi mesmo numa semana as 4 temporadas. Não sei se vai ter uma, já andei a investigar se vai ter seguinte, já andei a investigar e acho que sim, não sei se há certezas. De qualquer forma, gostei muito da série, não estava à espera de ficar tão presa
e também vos recomendo caso queiram ver. Em relação a filmes, vi o Bird Box, que eu às cegas, que é inspirado num livro que vocês devem conhecer. Gostei, principalmente do final. Vi também Mistério a Bordo, que é um livro mais de comédia, que também foi engraçado de ver. Foi assim, diferente, deu para rir um bocadinho, para entreter um bocadinho. Se vocês gostam daqueles filmes de mais para comédia, tem também um crime lá pelo meio, e por isso eu achei interessante, porque a conjugação da resolução de crime para sabermos quem é o culpado, que é uma coisa que eu gosto, mas também ao mesmo tempo ser um bocado mais, né, para o lado da comédia, que sempre faz uma pessoa rir-se um bocadinho. Vi também Os Dois Papas, que achei um bocadinho seca, confesso, mas foi interessante para perceber algumas coisas relacionadas com esse tema dos Papas e do Vaticano. Mas confesso que para mim não, especialmente porque eu não sou muito ligada a esse tema, não é uma coisa que me interessa muito, mas deu para perceber algumas coisas da história e foi interessante por isso. Vi também o filme Viver Duas Vezes, que é um filme sobre um homenzinho que sabe que vai ficar com Alzheimer, então ele quer ir procurar o amor da sua infância, o amor da sua adolescência, antes que perca a memória toda e não possa mais encontrar essa mulher. Foi um filme que também achei muito fofinho, encheu-me muito o coração, ver aquele amor todo, aquele amor sincero, e também dá para rir um bocadinho, as personagens são engraçadas, principalmente ele tem uma neta que vai acompanhar, a neta é muito ligada às redes sociais, ao Facebook e assim, e está sempre a espicaçá-lo para ele criar o Facebook e para ter coisas nas redes sociais, e também ela é muito engraçada e eu gostei de ver muito aquela ligação entre a neta e a avó, principalmente por essa parte dela ser assim. Vi também Obsessão Secreta, que é um filme também da Netflix. Todos estes que eu referi agora, estes filmes são da Netflix. Eu vi na Netflix. A Obsessão Secreta, eu achei interessante, porque ele fala-nos de uma mulher que vai acordar e ela teve um acidente, foi atropelada e ela vai acordar com amnésia. E não se vai lembrar então de nada, mas o marido vai lá buscá-la ao hospital, ela vai recuperar em casa, só que ela vai também começar a ter as suas suspeitas. É muito parecido com o livro de Entre as Mentiras, e eu acho que quem não gostou desse livro vai gostar também deste filme, e vai ser interessante, vamos descobrir ali então algumas coisas que realmente não faziam sentido, e acho que foi bem feito o filme, e por isso recomendo-vos. Comecei também agora a ver outra série, imagina só ver o primeiro episódio, que é o When They See Us, que só tem 4 episódios, acho eu. Imagina só ver o primeiro episódio, por isso não vos posso dar a minha opinião, mas depois quando eu vir o resto da série eu vou-vos dizer. Digam-me então qualquer coisa, digam-me se gostaram então que eu falasse do que vi, das séries e dos filmes. Não é uma coisa que eu alguma vez tenha falado e por isso que não sou tão boa a falar disso como de livros, não sei, mas de qualquer forma, já que eu vi, resolvi também partilhar aqui convosco. Talvez vocês tenham interesse. Então beijinhos, e se gostaram do vídeo deixem um like, e não se esqueçam de subscrever o canal. Muitos beijinhos e vemo-nos no próximo vídeo.